um texto da palavra de Deus que está escrito em João, no seu capítulo 1. João, capítulo de número 1. João, capítulo 1, a partir do verso de número 36. João, capítulo 1, verso 36. João, capítulo 1, versículo de número 36. Quem achou, diga cheio. Glória a Deus. Está escrito: e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos o ouviram dizer isso e passaram a seguir Jesus. E o seguiam. Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhe respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que o ouviram não falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou dele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Amém? Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, porque tu és o Deus que tem cuidado de nós, que tem suprido todas as nossas necessidades. E o Senhor é um Deus que tem proporcionado para nós momentos como esse, para juntos prestarmos o culto ao Senhor e te adorar na beleza da tua santidade. Santificado seja o teu nome em nossas vidas. Santificado seja o teu nome na vida da Igreja Batista em Vila do Estado. Toma a direção dessa palavra que será ministrada, fala aos nossos corações, abençoa também aqueles que estão nos acompanhando através das plataformas digitais, que está em sua casa, talvez no trabalho, ou aqueles que futuramente irão ainda ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo possa ministrar a tua palavra ao coração, que possa conduzi-los. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos dessa casa. Obrigado pela vida daqueles que estão desfrutando do momento natalino com a sua família. Que o Senhor abençoe cada família representada aqui da Igreja Batista de Vila do Estado. Porque quando a família não está bem, nós não estamos bem, nós não ficamos bem. Então nós queremos o bem da nossa família, queremos que a nossa família ela trilhe nessa vida cristã, nessa vida terrena, com qualidade, com paz, e que o Senhor possa proporcionar a paz necessária. Abençoa, Senhor, essa contribuição financeira, aqueles que abençoaram pelo Pix, aqueles que abençoaram pessoalmente aqui, que esse investimento seja destinado para o teu reino. O teu nome seja glorificado em tudo, dá sabedoria aos seus reinos, para que, de fato, eles possam administrar segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre 7 tarefas que nós encontramos aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 1. Nós estamos diante de um momento muito oportuno. Nós estamos falando do Natal. Nós falamos um pouco no domingo passado sobre o verdadeiro sentido do Natal. E hoje eu quero dar continuidade, mas eu quero falar especificamente sobre o Cordeiro de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele diz que no dia seguinte, João estava ali, outra vez, com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Quando nós falamos da palavra Cordeiro, nós olhamos para o Antigo Testamento e sabemos que era necessário que houvesse um sacrifício. E isso é magnífico porque desde o Antigo Testamento, todo o projeto de Deus, em sua soberania, já estava traçado. O Cordeiro, ele tinha que ser sacrificado. Às vezes nós olhamos para Jesus
como muitos na época indagaram, mas é esse mesmo Cordeiro? É ele que vai salvar o mundo? E ele não consegue salvar a si mesmo. Ele não consegue salvar a sua própria vida. Apresentam Deus como se fosse fraco, um Deus frágil. Mas essa era a proposta do Evangelho. Essa era a proposta do Senhor. Porque Deus, Ele quer salvar a humanidade. E Ele está trabalhando incessantemente para salvar a humanidade. Ele está trabalhando nesse sentido para salvar a humanidade. De várias formas, de vários métodos, usando pessoas, usando igrejas conhecidas, igrejas que não são conhecidas, usando homens e mulheres de Deus nas comunidades, para poder propagar esse Evangelho. Mas quando João fala, este é o Cordeiro de Deus, a primeira tarefa que nós precisamos considerar em João capítulo 1 é ver Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus para você? Tem um irmão que ele dizia que às vezes a igreja parece um shopping. Aí eu falava assim, como assim parece um shopping? Eu gosto muito de parábola, ilustrações. Aí ele falou, porque um shopping, você está dentro do shopping, mas no shopping tem várias lojas. Várias lojas dentro do shopping. É um shopping, mas tem várias lojas. E esse irmão disse, às vezes nós estamos tendo essa vida congregacional como se nós estivéssemos no shopping. Aí eu falei, como assim, irmão? Mastiga mais o assunto para eu entender. É porque às vezes nós estamos na comunidade de fé, mas estamos buscando Cristos totalmente diferentes um do outro. Cada um está buscando um Cristo diferente. Só que nós precisamos entender que a Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia apresenta quem realmente Cristo é. Claro que nós temos inúmeras necessidades e temos que pedir a Deus, em nome de Jesus. Não vamos pedir a uma imagem, a um Deus de madeira, a um Deus de pedra. Nós vamos orar a Deus e nós vamos orar em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender quem é Jesus. E quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, aponta não somente para uma identidade, mas aponta também para um propósito, para uma finalidade, para um objetivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu preciso ter consciência que eu sou um pecador. E que eu careço da graça e da misericórdia e da bondade de Deus revelada na pessoa do Filho, que é Jesus Cristo. Não é pecado nós pedirmos que Deus abra uma porta de emprego, até porque é bíblico trabalhar. Não é pecado um jovem solteiro pedir que Deus conceda a ele sabedoria para escolher uma futura esposa, ou uma jovem solteira. A gente tem que pedir a Deus. Mas nós precisamos entender que a proposta maior, que a espinha dorsal, que a coluna, é que nós prestamos um culto a Deus na pessoa de Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, diante de muitas necessidades que nós temos, a nossa real necessidade é que Ele perdoou os meus e os seus. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter fama? O que adianta ter glória? O que adianta ter uma posição na sociedade? O que adianta o homem ter status? O que adianta esse homem ser conhecido? Mas se ele não olha para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque tudo, materialmente falando, é passageiro. Mas a nossa relação com Cristo, ela precisa e deve ser eterna. Para sempre. De eternidade a eternidade. De geração a geração. Ou seja, ainda que temos inúmeras necessidades,
mas nós temos motivos de sobra para agradecer pelo que Deus fez por mim e por você. Deus, em Cristo, nos deu a oportunidade do perdão dos nossos pecados. Então, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, é porque ele veio justamente para morrer no meu e no seu lugar. Olha o amor de Deus por você. Ele entregou o filho dele, ao ponto de Jesus, quando estava naquele momento ali, pendurado no madeiro, na cruz, Eli lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns estudiosos, alguns teólogos têm a ideia de que o filho nunca foi separado do pai. O único momento no qual o filho foi separado do pai foi por causa do meu e dos seus pecados. Foi no momento em que ele estava naquela cruz. Porque naquela cruz ele estava carregando o meu e o seu pecado. Antes de você nascer, antes de você vir ao mundo, o Cordeiro já tinha sido sacrificado por mim e por você. Então, a propósito de nós estarmos juntos é buscarmos em Deus a nossa salvação, que é o nosso maior e melhor presente. O maior milagre, ainda que Jesus transformou a água em vinho, iniciou os seus milagres, transformando a água em vinho em um casamento. O maior milagre não foi esse. O maior milagre não foi dar vista aos cegos fisicamente. O maior milagre não foi ressuscitar os mortos fisicamente, porque tem pessoas que elas são curadas e depois elas vão embora. Tem pessoas que vão à igreja e estão precisando de uma ajuda, e depois que Deus abre uma porta, porque Deus é bom, não é por mérito, é porque Ele é bom, essas pessoas vão embora. Essas pessoas fogem. Então, cura não é garantia de permanecer na presença de Deus. Porta de emprego que abre não é garantia de permanecer na presença de Deus. Mas quando você entende que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, e você percebe que é esse pecador, o Espírito Santo conscientiza-nos nesse sentido, você tem uma real motivação de dizer assim: não, eu estou aqui. O que vier é bônus, mas aquilo que eu mais precisava, o Senhor me deu, que é a salvação em Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. E é pela graça, não é pelas obras. A gente não precisa sair dando dinheiro na rua para ser salvo. A gente não precisa cobrir o que sente frio à noite para ser salvo. A gente não precisa distribuir seu pão na rua para ser salvo, porque não é por obras. Porém, um salvo, ele dá o seu pão, ele cobre quem tem frio, ele visita os presos, ele visita os orfanatos, porque ele é movido por um amor incondicional. Então, a primeira consideração, nós precisamos olhar para Jesus, não apenas como um amigo, não apenas como alguém que concede o que nós pedimos em oração, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa semana, eu estava em casa pensando, e eu fiquei assim pensando: eu vou morrer. Eu não sei se vocês já foram tomados por esse pensamento, mas sempre eu penso que vou morrer. Aí eu digo: eu vou morrer. E quando eu morrer, acabou. A hora é agora. A hora de vigiar é agora. A hora de tampar as brechas é agora. A hora de viver a santificação é agora. Porque após a morte, segue-se o juízo. E aí depois eu fiquei imaginando: não, mas eu vou morrer. O que eu tenho feito como um discípulo de Cristo? O que eu tenho feito? Como é que eu tenho servido ao Senhor? Será que eu tenho aproveitado as oportunidades que o Senhor tem me dado para ser bênção na vida do meu semelhante? Para ser bênção na vida do meu próximo? Para ser bênção na vida do meu vizinho, na vida do meu irmão? Para ser bênção na vida do meu inimigo? Às vezes a gente vive como se nós fôssemos viver para sempre.
E aí eu acordei e fiquei assim pensando e falei, ó Senhor, obrigado por mais um dia de vida. É mais uma chance, é mais uma oportunidade de se reconciliar, uma oportunidade de pedir perdão, uma oportunidade de aproximação. E aí quando eu penso que eu vou morrer, eu também penso, eu quero fugir de problema. Eu quero fugir de guerra, eu quero viver a vida com qualidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem essa proposta para nós. Eu não estou falando qualidade no sentido de que você não vai passar por dificuldade, que você não vai ter problemas, mas que você não seja aquela pessoa que projeta o caos, que gera dano. Porque quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos reunidos em nome e na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos tirar o pecado do mundo, não estamos falando apenas em pessoas que têm um bom comportamento. Estamos falando de pessoas terríveis. E às vezes nós que pregamos o amor de Deus, nós não conseguimos compreender o amor de Deus que nós mesmos pregamos. O amor de Deus que nós mesmos propagamos nas ruas. Porque o pior indivíduo que você possa considerar aí na sua mente, o amor de Deus está acessível. Eu não sei como é que você ora, mas eu vou externar como eu oro. Uma prática muito boa que eu faço na minha oração, talvez dê certo com você. Não é uma receita para bolo, tá? Quando eu vou orar, eu falo. Depois eu me calo. Eu fico 15, 20 minutos, 30 minutos, sem falar nada. E é algo maravilhoso, porque eu começo a ouvir a voz da vizinha que mora do lado. Aí eu ouço o barulho de um cachorro que está latindo lá no outro quarteirão. E aí você vai, quando você menos espera, o Cordeiro começa a falar no seu coração. É algo magnífico, é como se fosse um filme. Ele fala o meu dia. Eu me lembro da primeira coisa que eu fiz ao acordar, dentro do metrô. Eu começo a visualizar, dentro do metrô, só para você ter ideia, às vezes é uma brincadeira de mau gosto, o que eu fiz no trabalho, o Cordeiro fala, não brinque assim. Você machucou seu colega de trabalho. Ele ficou triste, ele ficou envergonhado. Aí eu olho assim, Aí você começa a ouvir a voz do Cordeiro falar no seu coração. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir Jesus falar conosco. Isso é muito bom, porque às vezes nós vamos orar e a gente fala. E quando termina, em nome de Jesus, a mim, calma, filho. A oração não é pregação. A oração é diálogo. E para que de fato seja um diálogo, não é um monólogo. Você fala, depois você se cala. E a outra pessoa fala. E agora você escuta. E às vezes a gente vive tão agitado, tão na correria, tão nas pressas, que a gente não consegue ouvir a voz do Cordeiro. A gente está vendo muitas vozes, muito barulho, mas o Cordeiro quer falar conosco. E a oração, ela é essencial para que ocorra esse bate-papo, esse diálogo, para que o Senhor possa conduzir você naquilo que realmente Ele quer. Eu gosto muito da oração do salmista que diz: olha em mim, ó Deus, se há algum caminho mau, e me faz trilhar pelo caminho correto. Por que eu gosto dessa fala do salmista? Porque ele diz assim: olha em mim, ó Deus. Ele está dizendo: Senhor, olha, porque se eu olhar, eu sou tão soberbo que talvez eu não ache nada. Porque às vezes a gente acha que é santão, que é o rei da cocada. A gente acha que busca a Deus, que ora, que frequenta o culto. Então, quando a gente vai orar, a gente não vê pecado, a gente só vê qualidade. A gente vê tanta qualidade que a gente chega ao ponto de ser tão arrogante, de pensar que a igreja depende de mim. Porque eu faço, porque eu isso, que eu, ó Senhor, o irmão, ó Senhor, porque irmão, ó Senhor. Ele só se vê no questionamento. Aí o salmista diz: olha em mim, ó Deus, se há algum caminho mau, e me faz trilhar pelo caminho correto. Nesse diálogo com Deus, você está pedindo para que o Cordeiro conduza, mostre para você. Irmãos, se você pedir, Ele vai mostrar
com você. E isso é tão magnífico que às vezes o Senhor vai mostrar coisas para você que vai poupar você em ser corrigido por alguém lá na frente, porque o Senhor já antecipadamente já preparou o terreno. Antecipadamente já preparou o terreno. E aí você está ali na sua comunhão. Mas a gente precisa ouvir a voz de Jesus. Mas eu não ouço apenas a voz de Jesus quando Ele ministra ao meu coração, no meu momento silencioso de oração. Mas eu ouço a voz de Jesus também quando eu participo dos cultos. Porque eu ouço a pregação da palavra de Deus. Amém. A voz é do homem que está pregando. A voz é da mulher que está pregando. Mas se você não entender que a mensagem é de Deus, você vai se perder na caminhada, porque você vai achar que é voz de homem. A voz é do homem, mas a mensagem é de Deus. Então, quando você ouve a pregação, você está ouvindo Jesus falar. Seja uma pregação presencial, seja uma pregação virtual, quando você ouve a pregação, você está ouvindo a voz do Cordeiro. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quantas decisões tomamos nas nossas vidas porque somos levados pela euforia, pela emoção, e não ouvimos a voz de Deus. Aí vem uma informação, a gente recebe aquela informação, e aquela informação ferve no nosso coração, a gente sai tomando uma atitude, e o Cordeiro está ali olhando e dizendo: você ouve todo mundo, mas você não me ouve. Eu sou o Cordeiro, eu sou o seu pastor, eu sou o bom pastor, eu que dou a vida por você, eu sou o Cordeiro, ouça a minha voz, ainda que você ouça outras vozes, mas não abra mão de ouvir a minha voz. A nossa dificuldade em relação à palavra de Deus talvez não seja conhecimento. Alguém disse, atribui a Lutero essa fala, que o diabo conhece a Bíblia toda, mas continua sendo o diabo. A questão não é conhecer Bíblia. Leandro Carnal, um filósofo, ele dá uma aula de Bíblia aqui. Conta história, texto, contexto, tudo de Bíblia. Mas é um ateu. Então não é conhecimento que nós estamos falando. O conhecimento é importante. Mas o que adianta conhecer e não praticar? O que adianta conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática? Estou enganando a mim mesmo. É como você vai a uma clínica, como eu tive a oportunidade de ir ao posto de saúde, quando chegou lá, o médico que me atendeu, com um maço de cigarro no bolso. Médico que entende mais do que eu, está ali me respeitando, mas ele está com um maço de cigarro no bolso. Nós, entre aspas, que conhecemos a palavra, a cobrança é maior para nós, porque nós andamos com o livro, nós estudamos o livro. Então a questão não é conhecer apenas, é colocar em prática. E é justamente aí que nós precisamos ouvir o Cordeiro de Deus. Nós precisamos ouvir Jesus. Precisamos ouvir. A Bíblia dá várias instruções para nós. Abençoe os que maldizem. Orai por aqueles que te perseguem. Se alguém está perseguindo você, não precisa você estar compartilhando com ninguém. Ore porque a Bíblia está dizendo. Mas a gente não consegue praticar. É difícil praticar isso. Orar por alguém que persegue. Falar bem de alguém que fala mal. Abençoar alguém. Eu costumo dizer que quando alguém faz um mal a você, e você paga o mal com o mal, você sofre o dano duas vezes. Você sofre o primeiro dano porque sofreu o mal. E você sofre o segundo dano porque ao praticar, você se torna igual. Eu estava conversando com um jovem ontem e eu falei para ele: não entra em discussão, porque quem é acostumado a discutir, quando você for discutir, você vai perder. Porque a pessoa já é acostumada a discutir. E você não é acostumado a discutir.
Então você vai perder, você vai ficar tímido, você vai ficar envergonhado, no outro dia você vai acordar mal, e aquela pessoa que é acostumada a discutir, a vida dela vai estar normal, porque ela é acostumada a fazer isso. Então você recua. Porque a orientação do cordeiro é isso, é recuar. Não é questão de conhecimento, gravar versículo, citar 70, 50, não. É praticar. É colocar em prática. Ouvir a voz do cordeiro nos aponta para a prática. Mas eu também ouço a voz do cordeiro quando? Quando ele fala comigo nas orações, eu me calo. Quando eu ouço a pregação da palavra de Deus, mas eu também ouço a voz de Jesus. Quando eu separo o tempo para ler a minha Bíblia. Quando eu separo um tempo para ler a minha Bíblia. Leia a Bíblia. E você estará ouvindo a voz do Cordeiro. Você estará ouvindo a voz de Jesus. Então no versículo 37 diz: os 2 discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir Jesus. Perceba, irmãos, passaram a seguir a Jesus. Não segue uma denominação, não segue o pastor, não segue o pregador, não segue o escritor, segue a Jesus. Ou seja, seguir a Jesus implica agradar a Jesus. Tivemos a oportunidade de elaborar um fórum falando sobre evangelismo e perguntaram aos convidados qual a dificuldade que eles tinham em evangelizar. Cada um respondeu algo, mas teve um convidado que deu uma resposta que para mim foi fenomenal. Ele disse: a minha dificuldade em evangelizar não é o evangelismo em si, é porque eu não amo Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amá-lo sobre todas as coisas, evangelizar para mim não será um problema. Porque tudo que Ele mandar fazer, eu vou fazer. Está relacionado ao amor de Deus, ao nosso amor para com o Senhor. Colocar Deus como prioridade. Amar sobre todas as coisas. E eles passaram a seguir a Jesus. Quem temos seguido, irmãos? Quem nós temos seguido? Não estou falando em palavras, não estou falando na vida prática. Quem temos seguido? Quem você segue? Quem nos siga? Precisamos lembrar que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Quem nós estamos seguindo? Os discípulos, eles ouviam o Cordeiro. E eu quero aproveitar a oportunidade e encorajar você. Ouça o Cordeiro. De todas as decisões, pare, se conecte com Deus, se tranque no seu quarto, ou lavando o seu prato, na cozinha, os talheres, e diga: Senhor, o que é que eu faço? Ouça a voz do Cordeiro. Agora, talvez, quando você ouvir a voz do Cordeiro e colocar em prática, você vai decepcionar algumas pessoas que queriam que você ouvisse a voz delas. E talvez vai colocar até a sua fé em questão. Mas você não tem que agradar homens, você tem que agradar aquele que te abençoou. Você tem que agradar o Senhor. Terceira consideração: seguir o Senhor Jesus. Eles ouviram e agora eles passaram a seguir a Jesus, o Cristo. Ele vai na frente e você vai atrás. Ele conduz a sua vida. Não é você que conduz a sua própria vida. É Ele que conduz a sua vida. É Ele que dita as regras da sua vida. É Ele que vai colocar a direção na qual você vai precisar seguir. Eu cheguei no trabalho e encontrei um colega de trabalho que estava com a cara fechada, estava zangado. Ele é um jovem muito alegre, muito brincalhão. Aí eu me perguntei: será que fui eu? Eu te pergunto agora, né? Será que fui eu? E aí passou um dia, passou 2, aí no terceiro dia eu fui falar com ele, falei: o que é que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa, aconteceu alguma coisa? Ele: não, mas ficou ainda com aquela cara fechada. Passou um dia, passou 2 dias, eu cheguei para ele e falei: meu irmão, eu não aceito isso aí não, isso aí vai ter que mudar, vai ter que quebrar isso aí, vamos resolver o que foi que aconteceu e tal. E ele ficou todo sem graça. Na verdade, não tinha nada a ver comigo. Ele estava chateado com algo que aconteceu com ele na empresa, e aí ele generalizou, ficou trancado para todo mundo. Ficou trancado para todo mundo. Mas por que eu tive essa atitude? Porque quando você segue o Cordeiro, você toma atitude que glorifica o Cordeiro.
E hoje ele voltou a sorrir, voltou a se alegrar, voltou a brincar. Mas a gente precisa ter essas atitudes diferenciadas. A gente precisa ter essa postura de seguir os passos do mestre. Eu não estou falando em perfeição, mas eu estou falando em identificação. Um outro jovem no trabalho foi lá e falou: ei, pessoal, não estou bem psicologicamente, está acontecendo alguma coisa comigo, eu estou bem em casa, estou bem no trabalho, mas eu não sei o que é, parece que eu estou caindo numa depressão, ore por mim, me dê uma palavra. Mas por que ele pediu isso? Ele poderia pedir para qualquer pessoa. Referência no trabalho. Ir lá um pouco para o paletó, usa a mesma farda, tem o mesmo horário, mas você precisa entender que a todo momento tem alguém te observando se você está seguindo a Jesus. É algo tão interessante que um outro cristão brincou com ele, porque lá tem muitos jovens, né? E ele falou que estava doente, e o cristão falou assim: eu quero que você morra. Aí quando ele falou comigo, eu dei risada, eu falei: mas ele não quer que você morra. Não, você acha que o irmão quer que você morra? Ele brincou com você, mas ele é cristão. Um cristão não pode falar isso não. Então você vê como pesa a palavra de cristão, né? Mas o irmão não quer que ele morra, o irmão falou brincando com ele. Mas ele tomou aquela palavra, supersticioso como era, já ficou pensando que ia morrer mesmo, né? Mas você vê como a palavra pesa. Não. Ele quer que eu morra. Não, ele não quer que eu morra. Ele quer que eu morra para tomar meu lugar, ele quer ficar no meu lugar. Não, não quer isso, esqueça isso. Ele está brincando com você, como vocês falam aqui. Ele está zoando você. Não, ele não pode falar isso, ele é cristão. Mas a gente precisa seguir os passos de Jesus. Mas o versículo do número 39 diz assim: Ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora, ou seja, 4 horas da tarde. Ou seja, eles foram até o Senhor. Nós precisamos ir ao Senhor. Perceba como isso é magnífico. Precisamos ir ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos ter prazer no Senhor. Como está lá no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e dará o seu fruto, cujas folhas não caem, e dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Você consegue imaginar uma árvore plantada em uma corrente de água? Água corrente, água viva, água em movimento. Ele está dizendo que o crente que medita na palavra de dia e de noite, ele cresce, ele floresce, ele frutifica. Amém, aleluia. E meditar é pensar, é mastigar, Amém. é peneirar. Meditar não somente de dia, mas de noite. É como se fossem 2 portas na nossa vida, no nosso dia a dia. A porta de saída inicia o dia pensando na palavra, meditando na palavra. E antes de dormir, você abre a porta da palavra e você pensa na palavra e medita na palavra. Agora imagine um crente que faz isso todos os dias, pela manhã e à noite. Imagine um crente que pensa na palavra todo dia de manhã e todo dia de noite. Ele acorda orando, pedindo que Deus abençoe e conduza o dia dele, e ele fecha a porta dizendo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E aí pensa no texto, medita na palavra. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E o texto diz que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, você não vai comparar a sua vida com a de ninguém, porque você tem a sua estação própria. O fato de não estar acontecendo agora não quer dizer que Deus, não, você tem
uma estação própria. Deus tem uma forma particular, uma forma própria, específica, peculiar, para tratar com você, para trabalhar em você, e no tempo oportuno, direcionado pelo Senhor, que é o rio, que é a água viva, você vai frutificar e você vai desenvolver. Mas nós precisamos ir ao Senhor. Ter comunhão com o Senhor. Quando nós temos prazer, a hora passa e a gente não percebe. Fui jogar bola lá com o Gabriel e com o Tiago. E eu joguei. No outro dia que a conta chegou. Estou tomando remédio, medicamento até hoje. Não dá para marcar Tiago. É o Mbappé, ele corre muito. Mas eu vou me recuperar. Vou me recuperar. Não é vingança não, tá? Mas eu vou me recuperar. O Gabriel ali é fortinho, mas pega a bola, protege certo. Sabe? Mas a gente precisa ter prazer no Senhor, como a gente tem prazer no fute, como a gente tem prazer no diálogo. Mas prazer, você consegue imaginar isso? Ir até o Senhor e conversar com Deus. Senhor, aconteceu isso, falaram isso, o Senhor sabe que eu não fiz isso. Deus se levanta, desabafa, chora. Isso é maravilhoso. Precisamos ir ao Senhor. Precisamos ir ao Senhor. Mas no verso 39 também fala a respeito de ficar com o Senhor. Ele diz, e ele respondeu, vinde, vivereis. Foram, pois, e viram onde eles se hospedavam e passaram o dia com ele, e era cerca de 4 horas. Eles passaram o dia com o Senhor. Tempo, convivência, intimidade, comunhão. Eu sou grato a Deus porque, como pastor, a gente tem vários riscos, né? Primeiro, o pastor ele corre o risco de se tornar uma pessoa administrativa. E você vai ver muitos pastores que não oram mais como oravam, não lê mais a Bíblia como lia. Não é por maldade. É porque ele agora é uma pessoa administrativa. Ele tem que tomar conta, ele tem que elaborar reuniões, ele tem que visitar, ele tem que aconselhar. E pronto, as pessoas querem, o pastor tem que me visitar. Então você encontra muitos pastores que às vezes ele já está ali no ministério no piloto automático. Mas todas as vezes que eu vou orar e que eu choro, eu saio dando risada depois. Porque a função não tirou essa sensibilidade. Não tirou, sabe, esse desaguarde na presença de Deus. Não tirou a sede de estar lendo a palavra. Não é ler a palavra para preparar a pregação, é ler a palavra para conversar com Deus. Isso é muito bom. E você que tem uma responsabilidade na igreja, você que lidera o departamento, você tem que tomar cuidado com isso, para que as atividades não sufoquem o seu devocional. Para que as ocupações, reuniões, ensaio para o louvor, departamento infantil, programação, a gente fica tanto com programação, 3, 4 horas de uma programação, e não passa mais 40 minutos com o Senhor. O Senhor é mais importante. Amém. O seu tempo com Deus é mais importante que tudo. Que pregação, que responsabilidade do ministério. É o seu tempo que ali naquele momento, é o momento que Deus nutre você. É o momento que o Espírito Santo trabalha em você. Não abra mão do seu tempo. Passa com o Senhor. Separa um tempo com o Senhor. Você e Deus. Um tempo de leitura, um tempo de meditação, de cantar louvores ao Senhor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ainda eles testificaram do Senhor. Nós precisamos testificar do Senhor. E no verso 42, e aqui eu fecho para nossa edificação. No versículo 42 diz, e levou a Jesus, e o levou a Jesus. Este fixando nele olhar e disse, tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. O Senhor, olhando para ele, e fala com ele de forma específica. O Senhor, olhando para ele, fala com ele de forma específica. Que nossa tarefa, como servos, como discípulos de Cristo,
seja também conduzir outras pessoas para vivenciar o Evangelho. Que a gente possa conduzir outros indivíduos como nós a enxergar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Natal não é Papai Noel, não é trenó, não é troca de presentes. Ontem, em família, estávamos juntos e eu falei: quando a gente vai ficando adulto, amadurecendo, diminui os presentes, porque a gente percebe que o verdadeiro presente, ele não pode ser trocado. Eu poderia dizer: Jesus foi um presente que Deus deu para mim. Eu nem acreditava em mim. Eu nunca imaginava que eu ser cristão, entregar minha vida a Jesus com 20 anos de idade. 20 anos. Eu no meio de 15, 16 jovens, vivendo, livre, à vontade. Mas quando eu entrei em uma igreja local, e que eu entreguei a minha vida a Cristo, hoje eu posso dizer: o maior presente Ele já me deu. E às vezes eu fico imaginando que um dia eu vou morrer. Mas a minha fé é que eu vou desfrutar da presença do Cordeiro para sempre. Aquele que há de vir virá e não tardará. O escritor de Eclesiastes diz: tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vai, não há ciência, não há sabedoria. É como se ele estivesse dizendo: aproveita enquanto está vivo. Aproveita as oportunidades. Seja bênção na vida de alguém. Seja resposta para alguém. Porque a gente não vai ficar nesse mundo para sempre. O maior presente, o melhor presente, Deus já nos concedeu. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz o Cordeiro que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. O Cordeiro que, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, elas não devem ouvir: porque procura entre os mortos quem está vivo. Ou seja, você está procurando a pessoa certa, mas você está no lugar errado. Não é no cemitério, porque ele vive. Jesus vive. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós recebemos o maior presente e melhor presente: a morte do teu filho na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que nós pedimos ao Senhor misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Tudo que nós temos feito não tem glorificado o teu nome. Senhor, mas que possamos todas as vezes nos reunirmos, que possamos entender que nós estamos na presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que perdoa o pecador. O Senhor me perdoou. O Senhor perdoou os meus pecados. E nós, Senhor, também somos gratos a Ti por isso. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Teu Espírito ainda atua, convence as pessoas para que elas reconheçam
doutrinas, das palavras dos homens, das confusões humanas. Não queremos apenas ouvir o noticiário da TV. Não queremos apenas ter acesso aos conteúdos, às informações nas plataformas digitais. Queremos ouvir a voz de Jesus. Queremos ouvir a tua voz de Jesus. Ao acordar, fala o nosso coração. Não queremos tomar atitudes arrogantes, precipitadas. Não, fala aos nossos ouvidos, Jesus. Se porventura estamos insensíveis, se porventura estamos como que bloqueados e não conseguimos ouvir a tua voz, tira todo o comichão da nossa audição, vem limpar a nossa audição, porque não tem como sermos bem-sucedidos nesse mundo sem a voz de Jesus. Jesus, a tua voz é orientação, a tua voz é direção. Sem ouvirmos a tua voz, é como se estivéssemos sem o GPS, perdido em uma encruzilhada, perdido em um labirinto. A tua voz é a direção, a tua voz diz: é direita, é esquerda, pare, suba, desça. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser direcionados pela tua voz. Fala conosco através das pregações, fala conosco através das orações, por intermédio das nossas orações. Quando nós ficarmos calados, traz uma memória do nosso dia. Senhor, fala conosco quando nós separarmos um tempo para ler a tua palavra. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, queremos ter prazer da comunhão contigo, da intimidade. Senhor, não permita que os líderes em Vila do Sal, seja ele líder de EBD, seja ele um professor de escola bíblica, seja ele pai e cooperador do som, seja ele um líder de louvor, ou alguém que faz parte do ministério de louvor, seja essa pessoa alguém que administra a cozinha, não permita que fiquemos como Marta, preocupada com as tarefas, com o que fazer, enquanto Maria escolheu a melhor parte. Não permita que as atividades congregacionais, as atividades ministeriais, roubem o nosso tempo de oração, de comunhão, de intimidade, de leitura da tua palavra. Queremos orar, queremos falar, queremos desaguar, não com pessoas, queremos fazer como Elias, que ao ouvir a exclamação, ele foi até ao Senhor e orou, e jejuou, e chorou, e lamentou, e buscou a tua paz. Queremos orar, queremos passar tempo contigo, queremos passar tempo com o Senhor, queremos ter intimidade contigo. Não permita que o pastor Enes fique sobrecarregado, que não tenha tempo de orar, não tenha tempo de ler a palavra, porque isso, Pai, não é sucesso ministerial, é fracasso. Um pastor que não ora, um pastor que não lê a tua palavra, é fracassado. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua direção. Amém, aleluia! Vai me dar a visão, Aleluia! vai me ajudar a conduzir. Oh, Deus, abençoa, Deus! Pensamentos diferentes. Aleluia! Eu não consigo dar conta, mas é tua voz chegar ao meu ouvido e falar: meu filho, faça isso, vai dar certo, vai fluir, vai dar sucesso. Dá, Senhor, direção, dá direção à liderança.
confiamos em Ti. Às vezes, na caminhada, enfrentamos alguns obstáculos que parece que a nossa confiança ela é apertada. Mas nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti. Segure nossas mãos e nos ajuda. Porque queremos te agradar. Queremos te agradar em tudo. No nosso casamento, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional. Nós confiamos que o Senhor nos concederá a sabedoria necessária. Que o amor de Deus Pai e a graça ao Filho de Cristo Jesus e a comunhão da consolação do Espírito do Senhor repouse sobre cada um de nós.